Chegamos no último dia, então hoje a gente vai ter uma programação muito especial, que é o formato Meet the Artist. É o segundo ano seguido que a gente consegue fazer isso, e a ideia é trazer fotógrafos de renome para vir e compartilhar um pouco sobre a experiência de trabalho deles, sobre os processos. E, enfim, depois da fala, a gente abre para perguntas do público. Quero dar uma muito boa-vinda para o Mauro Restife. Imagino que todo mundo aqui já conheça, mas gostaria de apresentar mesmo assim. O Mauro é um fotógrafo, enfim, maravilhoso. Ele recentemente teve uma exposição individual na Pinacoteca, chamada Álbum, com fotos muito bonitas de registros familiares dele, e agora uma também no IMS, Cidade Fora de Alcance, e Cidade Fora de São Paulo, Fora de Alcance. E agora, para outubro, ele está preparando uma individual em Turim. O Mauro ele é mais conhecido pelos registros em preto e branco dele, mas na SP Foto esse ano a gente tem a felicidade de poder apresentar uma série colorida e inédita que chama Alvorada. Então, quem aqui ainda não viu, depois da palestra, eu incentivo vocês a irem lá, descer o corredor para a SP Foto e ver essas fotos ao vivo. E é isso. Então, só um agradecimento também aos nossos patrocinadores, a Volvo, a 100% Evento e a Gol, e a Terra e a Vivo. E podemos começar. Mauro, muito obrigada por ter aceito esse convite. Boa tarde. Obrigado, Bárbara. Fortes. Bom, obrigado a todos pela presença num domingo à tarde, né, de sol. Eu, a partir do convite aí da SP Foto, muito por conta dessa apresentação que a gente está fazendo ali no stand da galeria, onde a gente decidiu mostrar uma série inédita que eu fiz o ano passado no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde eu mesclo fotografias preto e branco e coloridas. E por conta disso, eu resolvi apresentar aqui hoje uma série de fotografias ou de séries fotográficas onde a cor aparece no meu trabalho. A maioria dessas imagens são inéditas aqui em São Paulo. Acho que nunca mostrei, mostrei um projeto só. Aqui, então, é uma oportunidade assim, só pelo menos apresentar um pouco algo que eu ainda não mostrei em São Paulo. Tem uma série que sim, que eu apresentei o ano retrasado no MASP, a Avenida Paulista, e o restante é inédito. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da cor, de como a cor surgiu no meu trabalho, como vem assim, se integrando ao preto e branco, e que é um elemento assim novo, né? Esse elemento da cor tá assim, vem introduzindo assim paulatinamente a cor aí na produção, só que ela está assim, tomando um certo corpo, assim, tá entrando de forma que veio meio que para ficar, para ser meio que conjugada junto ali com o preto e branco. E ao passo que eu vou mostrar as imagens, eu vou comentar um pouco essa introdução aí. Bárbara, eu esqueci de ver como é que faz aqui. O verdinho, é só apertar aqui. Então, assim, tem fotos, as primeiras são de 2003, que eu já vou comentar um pouco a respeito, e as últimas desse ano. Eu gostaria de começar com uma série que é bem conhecida assim, no meu trabalho, que se chama Empossamento, que foi na ocasião da posse do presidente Lula em 2003, que é uma série assim, que ela é editada em preto e branco, e que eu já mostrei em vários lugares, assim, várias bienais, e é um trabalho assim, que eu acho que teve uma suma importância assim, na minha projeção, e que assim, trata bastante da arquitetura, bastante de um momento histórico nesse país, né, da nossa história no Brasil, e que assim, eu acho que ganha uma certa relevância ao momento que a gente está passando agora também. Então, acho que importante, eu resolvi começar com essa série, onde
A cor aparece aí também em algumas imagens que eu já vou passar. Então, assim, eu quando fui a Brasília para fotografar a posse do Lula, na ocasião eu estava em Goiânia, com a família, e na época eu morava em Nova York, a gente veio passar o Ano Novo, e nunca tinha ido a Brasília, foi a minha primeira vez assim, visitando a cidade. Foi uma viagem de um dia sozinho, eu saí de Goiânia de manhã e voltei ao final do dia. Fui conhecer Brasília nesse momento bem peculiar aí. E na época, assim, o que me interessava mais era assim, ter um registro daquele dia para o meu arquivo, agregar isso para pesquisas futuras, para ter esse registro dentro ali de um arquivo que estava em constituição. Já estava pensando muito sobre a questão assim da passagem do tempo e de como a fotografia tem uma relevância com diria assim, uma releitura, como a gente relê a fotografia com o passar do tempo, né? Mas ao mesmo tempo, assim, ao terminar assim, de editar esse material, eu já vi que nas próprias imagens ali já tinha uma temporalidade que me interessava bastante e que não necessitava tanto assim de esperar o tempo passar para apresentar esse trabalho. Então, vou passar um pouco aqui algumas imagens. Eu começo com todo o cerco ali foi montado em cima, ali em frente à esplanada, né? Em frente ao Congresso, na esplanada, nesse declive aí. E teve um momento que eles liberaram a entrada do pessoal, né? Então, aí esse gramadão ele é totalmente ocupado e tem assim, foi um dia assim, de muita assim, não tinha nenhuma cerca, não tinham barreiras, era tudo livre, aberto, todo mundo circulava livremente ali por onde quisesse, exceto dentro, obviamente, do Palácio do Planalto e aí da rampa do Congresso, né? Bom, então vou passar um pouco aqui e eu fui nesse dia eu estava com acho que uns 10 ou 12 rolos de filme, não lembro exatamente. E no meio ali do dia ali, eu me dei conta que os meus filmes estavam acabando e eu pedi para algum fotógrafo que eu me deparei ali se ele tinha algum filme para me emprestar, para me vender. E na ocasião ele me entregou acho que 2 ou 3 rolos de filmes cor. Então, no meio ali da apresentação, do ensaio ali, do ato de estar fotografando, de estar documentando, eu estava realmente, meus filmes bebês estavam acabando, e eu coloquei esses 2 rolos de filme antes do final do dia. E fiquei com esse material cor no meu arquivo ali durante um bom tempo. E recentemente, a coisa de uns 3 anos atrás, ou um pouco mais, eu retomei, eu resolvi editar um pouco esse material. São 4 imagens desses 2 rolos que eu selecionei em cor, que eu dei o título de Empossamento Revisitado. Tem algumas também em preto e branco, que eu meio que reeditei o material por ocasião de uma exposição na Pinacoteca em 2017. Então, eu queria mostrar essas primeiras fotos cor, ou seja, a cor chega aí em 2003, na ocasião da posse do Lula, e que eu acho que são bem diferentes das preto e branco que eu até então havia apresentado. Tem 4 imagens. Obviamente tem mais lá no arquivo, mas eu restringi essas 4. E em 2014, dando um pulo grande aí no tempo, né, de 11 anos, eu resolvi fazer um primeiro ensaio. Eu fui fazer uma residência em Cabo Verde e tinha acabado de voltar da Itália, vindo de uma outra residência, onde eu levei bastante filmes coloridos e acabei não usando. Quando, por ocasião dessa residência em Cabo Verde, eu resolvi levar essa quantidade de filmes que eu tinha coloridos, usando assim 2 formatos. Eu uso geralmente uma câmera 35, uma Leica,
mas eu tinha muito filme 120, que eu tenho também uma Rolleiflex, e passei a usar esses filmes PB e cor, misturando. Toda vez que eu carregava um filme na câmera, eu não sabia se eu estava carregando um filme cor ou preto e branco, e em qual das câmeras esse filme estava, se era o colorido ou preto e branco. Então, isso foi ou seja, eu estava fotografando da mesma maneira que eu sempre fotografei, mas usando assim, inserindo cor ali nesse processo, sem ter muita consciência ou assim, sabendo assim, ao certo o que rolo de filme que eu estava usando, né? Porque eu ficava misturando isso bem constantemente. Então, aqui é um ensaio inédito, eu nunca publiquei ou mostrei esse material. Quero dar uma passadinha meio rápida aí nessas imagens. Mas para a gente ver um pouco mais de algumas séries, então eu não vou... eu fiquei 3 semanas em Cabo Verde. Foi uma experiência bem intensa, assim, minha primeira vez assim na África, apesar de não ser o continente, né, mas uma cultura bem diferente do que é o que a gente está acostumado aqui. E assim, saía para fotografar todos os dias, bem intensamente, e fui assim me adentrando ali a gente ficou praticamente em Mindelo, na ilha de São Vicente, né? Mas são várias ilhas que tem ali, então eu me concentrei mais, né, onde a gente estava baseado, mas fiz algumas viagens também para Santo Antão, que é uma outra ilha, e assim, aí nesse projeto, nesse ensaio, para mim foi importante assim começar a testar um pouco a cor analógica, mas sempre assim pontuando com o preto e branco, né? E depois eu tenho um processo de edição que ele é muito particular, assim, uma vez que eu recebo os filmes do laboratório, eu escaneio, eu seleciono as folhas de contato e escaneio algumas dessas imagens e passo a editar no computador, né? E eu tive assim um material bem vasto aqui de Cabo Verde, onde, e assim, aqui eu acho que eu estou apresentando umas 50 imagens que ainda estão num processo assim ainda de edição, né? Tem uma mistura assim de material bruto com material já editado, mas que eu resolvi mostrar aqui para vocês pela primeira vez. E tem sempre uma questão de como a imagem aparece dentro da imagem, né? Que é meio que um tema perpassante aí dentro do trabalho. Por exemplo, essas 2 últimas fotos, né? Onde tem imagens de pôsteres ou cartazes que me chamam a atenção e que eu vou tentando inserir aí dentro da produção. E assim, o que eu senti dentro dessa... Obviamente, quando eu estou fotografando, não tem tanto... não presto atenção se é cor ou PB, mas na hora do processo de edição, isso vem à tona, né? Ou até da apresentação do trabalho, de como que isso funciona e como que a cor passou assim, a ter um papel de pontuação, né? De você pensar assim, principalmente nas exposições, né, nas apresentações dos projetos, né, dos projetos expositivos, de como a cor vem entrando, ela entra quase como uma modulação dentro de uma narrativa, de pontuar, assim, de fazer uma quebra dentro de uma narrativa que, utilizando somente o preto e branco, eu acho que eu não conseguiria. Então, a cor tem entrado no trabalho mais para fazer um pouco essa modulação, né? Quase dando um ritmo para a leitura, para uma narrativa que quase que não soa suficiente com o preto e branco. Vou passar um pouco mais adiante. E eu acho assim que pensar um pouco também a cor como
Formalmente, né, eu acho que a cor ela traz, diferentemente do preto e branco, uma relação assim com o real muito mais ativa, né, muito mais definida do que o preto e branco. O preto e branco ele eu acho que traz essa temporalidade ou um distanciamento assim do real que não é tão. Eu acho que a cor ela nesse ponto acaba se referindo mais, né, referenciando mais ao real, né? E essa pontuação, esse paralelo entre esses dois meios tem me interessado bastante, assim, que quase que um negando o outro, se complementando ao outro, e como acho que até nessa série aí que está apresentada aqui na feira. Vou passar um pouco mais. Esse Cabo Verde tinha muita cor para todos os lados, eu nem sabia assim, com o que eu me depararia ao chegar lá, mas levei um pouco os filmes cor, a ideia de fotografar em cor, até pelo próprio nome do lugar, né, Cabo Verde, me despertou assim, o interesse de explorar a cor por conta até do lugar, né, e que às vezes assim, eu sou motivado por alguns índices, né? Por exemplo, aí no caso Cabo Verde, essa coisa me despertou esse interesse e isso eu vou assim mudando para a abordagem de projeto a projeto de acordo com certos interesses ou certos padrões assim que me chamam a atenção, né? Passar um pouco mais aqui. Ainda não defini como que eu vou apresentar esse trabalho, se um dia ainda vou apresentar ou não. Mas é um dentro de vários projetos que eu tenho engavetados lá no arquivo, né? E essa imagem termina esse ensaio. Aí, em 2015, eu estou indo meio cronologicamente, tem praticamente a cada ano feito um projeto onde a cor aparece, né, dentro do trabalho. Esse foi uma expedição que eu fiz em 2015, juntamente com alguns outros artistas, pintores, principalmente, que a gente foi ao Piauí e atravessou o estado de sul a norte, numa certa pesquisa cruzando o estado para visitar ali os sítios arqueológicos ali do estado, né, na Serra da Capivara, e ali também eu resolvi levar tomar esse mesmo projeto de Cabo Verde, né, levando 2 câmeras, filmes PB e cor, e fazendo essa mistura. E no meio ali da viagem, uma das câmeras a 35mm quebrou e eu fiquei mais com a Rolleiflex. Então a maioria dessas fotos são quadradas. Também assim um ensaio bem solto sobre, assim, sem uma necessidade, tanto em Cabo Verde quanto nesse projeto, assim, de ter os ensaios eles são bem livres, bem sem um foco específico sobre o que abordar desses lugares, mas assim tentando sempre trazer essas imagens para dentro da minha pesquisa, né, dentro do que eu venho desenvolvendo dentro da fotografia. No caso aqui, por exemplo, essa imagem onde tem a Marina Heingans, que estava uma das artistas que estavam ali com a gente no projeto, fazendo uma pintura ali no local, então tem um pouco essa relação da paisagem com a documentação, o registro dessa paisagem, que também é um tema assim, um pouco alheio à minha produção, a ideia de... eu tenho fotos de paisagem na minha produção, mas geralmente elas são mais com figuras, né, como essa, né, com a gente assim, ocupando esse espaço, interagindo com
E essa foto, por exemplo, ela lembra muito fotos de expedições, né? Então, foi bem o nosso caso ali. Aqui alguns exemplos aí dos desenhos, né, da serra. Eu apresentei esse trabalho. Esse é um trabalho apresentado em São Paulo, no Pivô, em 2015. Que foi um resultado dessa expedição. Todos os artistas ali fizeram trabalhos para mostrar dentro dessa exposição. E foi, acho que, o primeiro trabalho em cor que eu mostrei em São Paulo. Então, também tem eu fiz assim uns gabinetes, algumas fotos eram apresentadas numa mesa, em dois gabinetes, e algumas outras na parede, de uma forma mais clássica. Tentando também assim, pensar em como apresentar esse tipo de imagens que... Eu aqui não trouxe nenhuma vista de instalação, mas essa parte da apresentação das fotografias ela é muito importante aí dentro do trabalho de ativar, né, de como ativar essas imagens no espaço, mas aqui eu quis focar um pouco mais nas imagens em si, não tanto no processo de instalação, né. Em 2016, eu fui convidado para participar da Trienal de Aichi, no Japão, e ali também resolvi levar as 2 câmeras e usar dos mesmos artifícios para um trabalho comissionado, né? Me pediram para eu fotografar, fazer um ensaio ali sobre a Nagoya, a região de Nagoya, a região de Aichi ali, né? O estado ali, né, de Aichi. Eu fiz esse ensaio que ele tem a maioria das fotos em PB, mas também com alguns elementos em cor. Tem 3 fotografias em cor dentro de um conjunto de 18 imagens, que são essas que... Ou seja, de novo, no projeto expositivo também tem um pouco dessa mescla, né, dessa modulação aí entre o PB e o cor. Esse é basicamente preto e branco, onde assim, eu fui para lugares, por exemplo, aqui era uma companhia de suco, né, que recebia suco até do Brasil, e processavam a laranja e armazenavam nesses imensos containers climatizados. Então, fui assim, para lugares totalmente distintos, tentando assim, extrair desses lugares algo assim, que me chamasse a atenção, né, e que calhassem assim, dentro do método ali de produção. Essa aqui, por exemplo, é uma foto que eu fiz no Palácio Imperial, que foi o Hotel Imperial, que foi destruído em Tóquio, mas que eles remontaram num parque arquitetônico nas imediações ali de Nagoya. É um projeto do Frank Lloyd Wright, que foi montado parcialmente, o saguão ali do hotel foi remontado nesse parque arquitetônico. Aqui uma das fotos cor do ensaio. Todas as imagens têm título, assim, mas aqui eu não deixei um pouco solto para a gente ter mais as imagens em si. E em 2017, um pouco antes da exposição da Pinacoteca, eu fui convidado pelo MASP para fazer parte de uma exposição que se chamaria Avenida Paulista, que aconteceu ali no museu, que abriu em 25 de janeiro de 2015, no aniversário da cidade, e onde eles me propuseram fotografar a Avenida Paulista, fazer alguma coisa relacionada à Avenida Paulista,
E, na época, a Avenida Paulista era palco assim, de vários protestos, né, várias, como ainda é hoje, né, mas eu estava interessado em abordar um outro lado da avenida que até então eu não, assim, não tinha tido oportunidade de abordar no meu trabalho, que era assim, o aspecto residencial da avenida, né, de pensar a Avenida Paulista pelo ângulo residencial. Então, eu me propus e propus ao museu de fotografar o máximo que eu conseguisse apartamentos residenciais ali na avenida, e também me utilizando das duas câmeras, o PB e o Cor, fazendo visitas a várias pessoas que eu ia encontrando assim, ao longo de perguntas, de perguntar para pessoas ou a associação dos moradores da Paulista, se alguém pudesse me receber para fotografar esses apartamentos. Eu fiz... A Paulista tem mais ou menos, acho que são 18 prédios residenciais, eu visitei, se não me engano, 12 ou 13, e vários apartamentos de vários prédios. E aqui tem exemplos desse material que eu desenvolvi em 2017, que a gente apresentou lá no museu. Aqui eu mostro também, além das individuais, eu comecei a ordenar esse material como dípticos, trípticos ou polípticos, usando PB e cor, às vezes só PB, às vezes só cor. Então, esse, por exemplo, é um dos dípticos. Aqui um políptico de 4 peças. Sempre todos os grupos são relacionados a um apartamento em si, a uma visita a um apartamento específico. Esse é um prédio do Artacho, ali na avenida, com 3 fotos PBs e uma cor. Essa aqui é uma foto individual, assim, sem... tinha algumas que eram individuais, né, sem fazer parte de algum díptico ou políptico. Aqui um outro políptico, no Três Marias. E, assim, foi um projeto que que eu envolvi intensamente, assim, pois tinha assim um aspecto muito doméstico e íntimo, né, de entrar na casa das pessoas, passar algumas horas ali com elas e se relacionar, e a fotografia, o ato de fotografar, ele era quase que consequência dessas visitas, dessa vivência ali com essas pessoas que eu não conhecia, e tentava, assim, às vezes extrair retratos, às vezes somente impressões daqueles lugares. E aqui mais um políptico. E, assim, e tentar mostrar também esse outro lado, né, da avenida. Eu, quando viajo muito, faço muitos projetos fora da minha cidade, né, fora do Brasil, e sempre tenho essa curiosidade de entrar na casa das pessoas, né, de pensar em como que essas pessoas moram, e sempre quis explorar um pouco isso na minha fotografia, e não tinha tido essa oportunidade. E aqui, por ser São Paulo, de ter um pouco mais acesso, né, eu consegui produzir eu mesmo esse projeto, ligava para as pessoas, explicava o projeto e fazia essas visitas. Eu quase dei o título desse trabalho, chama Avenida Paulista mesmo, número tal, mas eu quase dei o título de visitas, porque tinha muito esse viés assim, dessa relação, né, de pensar um pouco, de extrair um pouco o que eu poderia extrair dessas visitas a essas pessoas que eu não conhecia, né? E uma maneira também obviamente, de retratar a cidade, né? Aqui mais um díptico. Eu nem os conhecia aí na época. Aqui mais um díptico. E, assim, obviamente, encontrava de tudo nesses apartamentos, né? Então, até, por exemplo, passarinho soltos ali na área de serviço. Essa aqui também é uma individual. Essa também é outra individual, que não faz parte de nenhum políptico. Aqui um tríptico.
E assim, e aqui nesse projeto especificamente, eu entendi assim mais claramente a função da cor aí dentro do trabalho, sabe? Eu acho que porque foi o primeiro assim que eu apresentei de uma forma mais definida, os outros até então já tinha apresentado alguns, né? O Piauí, um pouco do Japão, mas esse eu vinha de um outro projeto que eu tinha acabado de fazer na Rússia em 2015, onde eu comecei a agrupar fotografias meio que nessa mesma forma, aqui alinhando as imagens por baixo e criando grupos e esses polípticos, e aqui eu inseri a cor, e que depois eu, meio que na exposição da Pinacoteca, também me utilizei desse artifício de fazer linhas de apresentação, de utilizar a fotografia, não somente ela individual, numa parede, mas agrupá-las e pensar numa certa narrativa interna ali dentro desses grupos de imagens, né? E aqui inserindo a cor, fazendo essa modulação que eu comentei anteriormente. E o ano passado eu fotografei. Como é que estão? Que horas são agora? Desculpa. Tá, vou rapidinho aqui, mas ano passado eu fui convidado para fotografar a residência Saint-Suspire, no sul da França, em Cap Ferrat, onde o Jean Cocteau morou durante vários anos e desenhou, fez esses desenhos de parede. Eu passei uma semana nessa casa fotografando, documentando esses desenhos e o ambiente, porque essa casa está em processo de ser reformada, de ser restaurada, de certa forma. As paredes têm que se manter, mas os objetos, tudo que está ali nessa casa vai ser mudado, né? E se a gente vê fotos dos anos 60, 70, elas são iguaizinhas a essas imagens que estão aí. Nada foi mudado e agora com essa reforma isso vai ser meio que perdido, né? Então eu fui convidado para fotografar antes dessa reforma. E é um trabalho parcialmente inédito. Eu mostrei algumas dessas imagens o ano passado, não, esse ano na Carpintaria, no Rio de Janeiro. E aqui também me utilizei assim do preto e branco e da cor, né? Eu acho que tem esse aspecto, né, da questão da pintura dentro da fotografia, né, de pensar como que a fotografia se relaciona diretamente com a pintura, que eu acho que para mim foi quase que um presente assim de ter essa oportunidade de ter fotografado essa casa, né? E eu resolvi assim introduzir vários elementos assim que perpassam pelo meu trabalho e que dentro desse projeto eu fui meio que agregando, pontuando com as cenas mais intimistas, como por exemplo o autorretrato no banheiro da casa, ou então essas cenas mais das pinturas, mas sempre assim tentando manter um eixo e uma coerência com o que eu venho abordando aí nos projetos, né? Principalmente a questão da foto dentro da foto, a imagem, como que a pintura ou a fotografia é representada dentro do trabalho. Também, né, como eu disse, ainda não apresentei ele na íntegra, está em processo assim de pensar como que eu vou apresentar esse material. Estou ainda em fase de edição de algumas imagens. É uma casa que o Jean Cocteau morou, né, durante 11 anos. Oi? O Jean Cocteau. Pintadas pelo Cocteau. Né? Morou lá. Né? Era aqui uma vista ali no... E as pinturas eram incríveis, assim. E aqui eu acho que também, nessa coisa de mesclar o PB e o cor foi, para mim, assim, fundamental nessa leitura dessa casa, de tentar
ter mais possibilidades de leitura sobre um mesmo tema, né? Acho que a cor, juntamente do PB, possibilita um pouco mais isso, né? Essa fusão desses dois meios. Esse era o quarto dele, tinham alguns que era, mas esse era o quarto que ele morava mesmo, aquela parede anterior. E aqui, essa é a última imagem. Aí aqui é o Alvorada, que a gente está apresentando aqui na feira, que eu vou passar rapidamente. Tem algumas imagens que não estão aí, mas também, né, essa mistura do preto e branco, do 35 com o formato quadrado. Esse projeto eu fiz a convite da Folha de São Paulo. A Folha me chamou para fazer um ensaio sobre o Alvorada em novembro do ano passado, antes da posse do novo presidente, né? E também por conta da reforma, do restauro que o Palácio tinha acabado de sofrer, de ser concluída ali, estava impecável, e eles me convidaram para fazer esse registro antes de qualquer mudança que o novo governo pudesse exercer ali, né? Então, assim, eles retomaram a mobiliário original ao máximo que eles conseguiram, e é assim, eu acho que eu já visitei vários prédios do Niemeyer, e esse eu acho que é o que mais me impressionou até hoje, assim, que é realmente uma pérola. E tem, assim, muita cor, né? Então, ali eu levei os dois filme PB e cor, e lá assim, fiquei totalmente tomado pela cor e fui também mesclando ali as duas naturezas. E aqui é um título provisório de um trabalho que eu fiz também a convite da Folha de São Paulo, para fotografar a posse do Bolsonaro em 1º de janeiro desse ano. Foi uma experiência bem diferente da posse do Lula em 2003. Bom, teve todo um cerceamento, uma censura, né, a presença da imprensa nessa posse, né? A imprensa foi muito censurada, não tinha tido até então, assim, quando eles me convidaram, eu falei que eu não gostaria de ir como imprensa, gostaria de ir como eu fui à posse do Lula, que foi como um espectador comum, que é como eu gosto de me apresentar nessas ocasiões, né? Mas ali teve uma hora que a gente falou, bom, o que vai acontecer? Porque a imprensa tinha sido proibida de fotografar na esplanada, né, onde os espectadores estariam, e então eu falei, bom, para mim não vai ter problema, mas aí a gente ouviu que não poderia entrar com câmera na área do público geral. E aí depois essa mesma informação foi negada, foi desclassificada no dia anterior, falou, não, pode câmera sim. E aí no dia que eu cheguei para fotografar, com a minha câmera, meus filmes, ao entrar ali na área ali do reservada ao público, fui impedido de entrar porque eles falaram que não podia entrar com câmera. Então, assim, essa mistura de informação, né, gerou assim um caos assim tanto na imprensa como no espectador comum, ali que estava que assim a gente respeitou todas as regras em termos não pode entrar com tripé, não pode entrar com comida, com água, e só que a câmera não estava na lista. Só que na hora que eu cheguei lá não podia entrar. Aí eu fiz assim, eu cheguei um dia antes, bem diferente da ocasião da posse do Lula, né? Aqui eu fui encomendado, fui fazer um ensaio, né, que seria apresentado na semana seguinte na Folha. Então fotografei
cheguei no dia 31, fiz fotos nesse dia, e depois no dia 1º, na ocasião da posse. Então, tem algumas imagens que já mostram um pouco essas barreiras, né, de como que se deu quão diferente, né, foi, eu acho que da posse ali do Lula, onde nada não existia barreira nenhuma, a circulação era totalmente livre. Aqui tinha assim tanto essa questão das barreiras quanto da imagem, né, do Bolsonaro, que eu acho que foi a divulgação, assim, o que o levou, né, a chegar até lá onde ele está hoje, nessa difusão da imagem. E então tinha telões, tinha um telão ali na área da rodoviária. E então aqui tem algumas imagens do dia anterior. Eu estou apresentando essas imagens em ordem cronológica de como eu as fotografei. E aqui já tem aquelas 3 anteriores, que é do dia 31, e essa agora que já no dia 1º, antes, a caminho ali da região da Esplanada, né? Também misturando preto, branco e cor, né? E aqui, assim, já se aproximando ali da área da entrada, né? Na verdade, elas não estão na ordem cronológica, desculpa. Acabei de ver. Aqui mais um pouco dessas barreiras, né? Desse cerceamento aí todo. E assim, o que eu notei, assim, o que me chamou muito a atenção nesse dia foi que eu sentia muito, assim, as pessoas muito sem saber o que estavam fazendo ali, sabe? Estavam indo presenciar essa posse, mas quando eles chegavam mais próximos ali dessa área de controle e entravam, até então aqui eu não cheguei ali nessa área na verdade eu já tinha chegado, já tinha voltado, porque eles me proibiram de entrar, né? Então eu meio que fui voltando para a área da rodoviária, porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, não vai dar para eu fotografar lá de dentro, eu vou fotografar o que está acontecendo aqui fora, né? Mas aí depois eu tentei entrar novamente e me deixaram entrar. Então, assim, ou seja, esse conflito de informações era muito, foi muito frustrante, muito, de certa forma, estou procurando uma palavra aqui, muito injusto assim com quem estava lá, muito desrespeitoso, né? E aí aqui no caso imagens que eu já entrei dentro ali da área que era até então reservada, né? E assim, as barreiras continuavam, mesmo lá dentro, tudo era limitado, eu não consegui chegar ali na área mais próxima ao Congresso, né? E algumas dessas imagens a gente publicou, essa daqui foi, acho que, se não me engano, capa lá da Ilustrada. E aqui, essa cena foi uma onde estava todo mundo preso numa área ali, um sol assim escaldante, todo mundo, e não tinha o que fazer, você não conseguia sair daquela área, porque eles tinham realmente limitado ali o acesso, tanto para quem já estava lá dentro não conseguia sair, e quem estava lá fora não conseguia entrar. E porque aqui iam passar as comitivas dos países, né, de cada país que estavam visitando a posse, e teve uma hora ali que ficou insuportável, ninguém conseguia fazer, e aqui o pessoal todo se protestando contra essa barbaridade ali que eles fecharam tantos blocos que ninguém conseguia, teve uma hora que ninguém conseguia sair. E aqui foi quando eles abriram finalmente ali uma das barreiras.
E eu termino com essa imagem. Essa foi a capa do jornal no domingo posterior à posse. E é isso. Aí a gente podia abrir. Gente, se alguém tiver uma pergunta, eu estou com o microfone aqui. Boa tarde, Mauro. Parabéns pelo trabalho. Minha pergunta é em relação um pouco do começo da sua carreira. Você começou com cinema, você fez cinema na FAAP, né? Depois você fez essa transição para fotografia, fez um curso de fotografia em Nova York, depois recebeu uma bolsa para estudar no departamento de artes. E eu queria que você contasse um pouco dessa transição. Começou com cinema, foi para fotografia, e se isso influenciou ao longo dos seus projetos. O cinema. Sim, bom, eu fiz faculdade de cinema e, paralelo ao curso de cinema, eu já comecei um curso de fotografia, ali na época era uma escola bem importante aqui em São Paulo, e eu, assim, diferentemente do cinema, na fotografia eu conseguia resultados imediatos, né? Cinema, na época, era muito difícil também, assim, pensar no cinema no Brasil nos anos 90, no começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. E a fotografia, assim, eu já conseguia, assim, ter resultados imediatos, né? Eu comecei em 88, paralelo ali à faculdade, e já comecei a trabalhar na própria escola para tentar para poder pagar os meus cursos ali, e já, assim, na época, o laboratório preto e branco, né, ter essa experiência, assim, de entrar no laboratório, de ver a imagem ali se formando, me pegou de uma forma muito direta, e eu vi que era aquilo que eu queria fazer, né? Então, e o cinema, ao longo aí dos anos, eu acho que ele me influenciou muito a minha fotografia, no sentido, assim, de pensar um pouco narrativas de imagens, né? Assim, apesar de eu ter publicado poucos livros, né? Minha primeira publicação mesmo foi em final de 2016. Eu sempre pensei muito a fotografia assim como algo sequencial, né? De pensar a fotografia, principalmente no espaço, né? Ao expor, fazer uma exposição, de pensar como uma imagem se relaciona a outra, e como que isso também, eu acho que eu herdo um pouco essa relação com essa formação em cinema, né? Mas de uma forma, obviamente, mais solta, né? Do que uma narrativa totalmente construída como a cinematográfica, né? Então, acho que é... Nova York eu fui, logo que eu terminei a faculdade de cinema, eu fui para Nova York para fazer um curso de 1 ano de duração, de especialização em fotografia, em linguagem fotográfica, não era técnica. A técnica eu já tive ao longo desses anos de formação em cinema, como tanto ali na escola, quanto depois assistenciando, fui assistente de vários fotógrafos aqui em São Paulo, então esse lado técnico eu já tinha bem desenvolvido, e fui atrás de questões mais artísticas, de questões mais assim de linguagem mesmo, de como estudar, ou de como abordar assim, a fotografia num plano mais amplo, né? E em Nova York, o que mais me impressionou foi a inserção, né, da fotografia no meio das artes plásticas, né, que é onde ali um pouco como que eu vi essa fotografia que nos anos 90 tinha assim, uma distinção ainda muito grande, principalmente aqui no Brasil, né, de uma fotografia mais clássica e uma fotografia inserida nas artes plásticas. E lá isso eu passei a ver, a me relacionar mais com a fotografia nas artes plásticas, e isso foi fundamental aí também na minha formação. Mais alguém? Bom, boa tarde, Mauro. Parabéns pelo trabalho. Gostei bastante, principalmente das poses. São 2 perguntas em uma.
principalmente no trabalho PB, a gente vê uma marca muito forte de grãos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, se é uma opção estética, é uma forma de dar uma identidade, unidade para o trabalho, né? Enfim, isso fica bastante marcante. E você estava falando aí do trabalho com filme, ou seja, se você faz tudo com filme ou se alguns são com digital. Teve uma imagem que eu vi, que acho que era da Piauí, que ficou a sombra ali né, com o celular, e se você também fotografa com o celular, e se você vê alguma distinção... Era a câmera, não era o celular. Não fotografa com o celular. Parece. Se você faz uso do celular, enfim, né, se vê distinção dele para a câmera. Obrigado. Obrigado. Não, então, eu fotografo ainda analogicamente, né, e todo o processo é analógico, desde da captura até a impressão. Então, eu escaneio as imagens somente para edição e para publicação. Então, as impressões fotográficas são analógicas também. E acho que assim... a primeira pergunta, né, respondendo à primeira pergunta, a questão do grão, dessa característica dessa imagem mais granulada, para mim isso já está muito inserido dentro já está meio normatizado aí dentro da minha produção. Se for falar um pouco sobre o que significa, ela é uma questão técnica, mas é uma questão técnica que está ali em função de uma linguagem, né? Está ali em função de uma característica visual que me interessa, que eu venho explorando há muitos anos, e esse grão ele é por conta do filme de alta sensibilidade, o filme de ASA 3200, que principalmente, né, se você vê as impressões físicas mesmo, elas numa escala superdimensionada, esse grão ele vem à tona de uma forma bem assim ativa, né? E eu acho que isso difere bastante do couro. O couro 35 também tem um aspecto granulado, mas quando ele é composto ali junto com principalmente agora, mais recentemente, com o uso da Rolleiflex, que é um negativo um pouco maior, então esse grão ele fica um pouco mais diluído, não fica tão presente. Mas assim, para mim isso são esses pontos são pontos assim menos importantes. Assim, eu acho que eles constituem, obviamente, a minha linguagem, a maneira que eu venho me utilizando aí da fotografia, mas o que me interessa realmente é pensar o que eu faço com tudo isso, né? O que cada um faz com essa técnica ou com essas características formais, né? Então, eu sempre, assim, o fato de eu fotografar com câmera analógica, para mim, tem também uma questão assim de pensar esse arquivo de uma forma física e não virtual, né? Não virtual que a gente chama, né? Que não sei se é digital, né? Porque assim eu ainda me apego muito a assim, ao fotografar sem ver o que eu estou fotografando, né? De mandar o filme para revelar, de ter um outro tempo, de ter uma outra relação com a imagem, né? De esperar, de ter um pouco essa espera, de ter depois receber as folhas de contato, arquivar, tem um arquivo ali super catalogadinho, que tem ou seja, esse processo ele me atrai bastante, e eu não me vejo entrando para uma captura digital, né, onde isso mudaria, sim, dramaticamente, né? Então, não tenho esse interesse. Eu acho que uma das razões assim, para ainda estar fotografando no analógico é essa paixão, esse gosto pela fisicalidade, tanto do arquivo quanto do processo, né? E acaba também, obviamente, ditando uma aparência, né? É uma opção estética ali que é bem importante para mim. Oi, Mauro. Oi. A pergunta que eu vou fazer, mas na real você acabou de responder. Eu ia falar para você comentar um pouco da sua relação com o arquivo. E, além disso, a relação do seu arquivo com a pesquisa visual que você desenvolve, porque eu acho que isso é
muito importante assim dentro do seu trabalho, o seu arquivo, assim, a sua relação de artista com o arquivo? Sim, como eu comentei um pouco aqui por alto, né, respondendo a pergunta anterior, o arquivo passou a ser, para mim, praticamente a fonte de tudo, né? Por exemplo, eu ter essas duas instâncias, das duas posses, né, recentes aí na história do Brasil, dentro de um mesmo arquivo, para mim responde muito ao que eu venho assim tentando desenvolver dentro da fotografia, né, de pensá-la como algo vivo, né? Algo que está sempre mexendo, sempre mudando de acordo com a nossa visão, né? Com o passar do tempo, com até assim, o meu processo de fotografar, ele mudou muito quando eu passei a revisitar o meu arquivo. Chegou um determinado momento, assim, acho que em 2011, 2012, que eu resolvi investigar o meu arquivo, ver o que eu tinha ali, que eu tinha no arquivo, que até então eu não sabia o que era. Comecei a digitalizar isso mais assiduamente e com frequência para entender o que estava acontecendo ali, o que eu tinha em mãos. Sabia, obviamente, de várias imagens que estavam ali, mas que eu não tinha tido acesso, né? Nem acesso, eu só tinha olhado via conta-fios, né, com uma lupa na folha de contato, né? Então, quando eu passei a escanear e entender melhor esse arquivo, eu passei a fotografar mais também, porque eu vi a importância que essas imagens tinham dentro da minha vida ou dentro da história assim do que eu venho vivenciando, tanto no país quanto fora. E isso foi tomando corpo, foi tomando assim uma importância muito grande assim dentro do processo, porque desde fotografar amigos, família, lugares que estão sempre em transição, né, sempre mudando, e eu acho que a fotografia ela para mim, assim, dos maiores relevâncias e da maior importância da fotografia é esse aspecto documental mesmo, desse registro de um momento que talvez não tenha outro meio que consiga fazer isso tão bem quanto a fotografia. Eu acho que o filme, o vídeo tem isso também, obviamente, mas a fotografia a gente está falando de algo estático, né, de uma memória que está ali, que está capturada e que foi ali aprisionada e vai estar ali para sempre, né? A gente, então, ter acesso, passei a entender também melhor, assim, várias questões pessoais, de estar, assim, é um exercício de memória muito grande, né? Você está ali revisitando o arquivo, relembrando coisas e vivenciando, né, esse processo, assim, de rever o arquivo, de pensar, né, do que hoje em dia, assim, eu fotografo quase todo dia por conta disso, que eu falo, poxa, que eu quero ter essa imagem, eu quero ter essa lembrança, eu quero ter esse registro do que está acontecendo agora, né? Então essa parte do arquivo, ela passou a ser assim, e passou a ser a fonte, né, de resgatar coisas do arquivo. Eu estou desenvolvendo um projeto agora que a Bárbara acabou de mencionar, uma exposição em Turim, e uma outra em Lisboa, ano que vem, que assim, ela é basicamente tirada de dentro do arquivo e pontuada com novas imagens que eu vou traçando paralelos com imagens que eu já tenho ali dentro do arquivo, né? Então, eu acho que ele é de suma importância assim, na minha produção. E, obviamente, que tem projetos, né, como esses recentes, que eles são independentes, né, eles não saem do arquivo, mas eles vão para o arquivo, né? Então, essa parte, mesmo que eu não mostre determinado série ou ensaio, ele está lá, né? E isso, para mim, é bem precioso, assim, é algo que eu tenho tentado assim, dar bastante atenção. Gente, mais alguém? Olá, Mauro. Você disse que o colorido se referencia mais ao real do que o
preto e branco. Mas em alguns enquadramentos aí do que você mostrou, parece que você procura algo mais abstrato, digamos assim, no colorido. Não sei se é correto pensar isso e se isso, na verdade, é algo em comum com o seu preto e branco, com as suas imagens preto e branco. Eu acho que é mais na leitura, né? Menos assim no ato, né? Como eu comentei um pouco anteriormente, né? Quando eu estou fotografando, na maioria das vezes eu não sei se eu estou com filme cor ou preto e branco na câmera, né? Então eu não tenho essa consciência de quando eu saio para fotografar em cor, a cor está misturada com o preto e branco. Então eu carrego um filme ali na câmera, só que como eu estou com duas, eu nunca sei qual está em qual, entendeu? Então, mas eu acho que depois, né, na apresentação, aí eu acho que a coisa se solidifica, né? E eu, assim, eu não consigo pensar a cor muito... assim, a abstração para mim ela é um pouco distante, assim, eu não vejo muita abstração no meu trabalho. Eu acho que ele é muito realista, muito naturalista de certa forma, né? Então, acho que tem algumas imagens que elas por uma questão gráfica, ela cai quase que numa abstração, mas ela está sempre ligada a um índice, né? Ela está retratando algo sem a intenção de cair para uma abstração, né? Então, eu não sei se eu concordo tanto com o teu ponto onde a cor traz esse elemento abstrato. Eu não sei exatamente de quais imagens ou qual imagem especificamente que você estava associando aí. Mas porque para mim assim esse naturalismo ele é importante dentro do trabalho, né? Essa relação direta com a cena retratada, né? Eu acho que tento ter menos artifícios possíveis para retratar uma imagem. Eu acho que ela não existe, né, por exemplo, manipulação nenhuma. Então o que vem, assim, o que eu registro é aquilo que o filme me apresenta, né? Então, assim, óbvio que tem certas cenas que tendem um pouco mais a uma leitura abstrata, mas eu acho que eu tenho... Bom, eu acho que tem um pouco isso. Ela citou aqui o fato de eu passar um pouco do microfone, né? A bandeira sem cor, né? Óbvio que aí o preto e branco ele traz, justificando um pouco o que eu havia comentado, eu acho que ele tende, né, a dissociar um pouco mais o real, né? Se essa foto fosse em cor, a gente definiria melhor o verde, o amarelo e assim vai, né? Então, o preto e branco tem essa tendência de partir um pouco mais para essa redução, né, de tons aí, onde esse distanciamento do real é maior, né? Pelo menos no meu entender ainda, dessas imagens, né? E, Mauro, obrigada. Obrigado.